Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Tá certo. Então veja, lá no concerto de Jeremias, Deus promete fazer uma aliança com a sua nação, né? Promete abençoar essa nação. E essa aliança, ela se dá na Páscoa, né? A Páscoa é uma festividade cristã que recorda a ressurreição de Jesus e a instauração do reino de Deus. Então a aliança e o reino iniciado. Você viu que lá diz que depois que João foi morto, Jesus desce para Galileia e ele começa a pregar o evangelho do reino. Esse evangelho do reino é um conceito dos ensinamentos de Cristo, né? Feito através das bem-aventuranças e depois é anunciada no evangelho, que é toda a base do cristianismo. Então a Páscoa, né, que todo mundo vai celebrar, acho que é dia 31, né? É dia 31, ela tem esse significado. O acordo, a nova aliança e a instauração do reino de Deus, né? Ou o reino dos céus, como diz Mateus. E é sobre essa aliança e sobre esse modo de viver que todo o evangélico deveria pensar e tentar produzir aquilo. Porque você tem que manifestar essa aliança, essas boas novas. Em Efésios, acho que 1:3, fala que ele nos abençoou de todas as bênçãos. Eu acho que é 1:3. De todas as bênçãos celestiais. Mas a gente tem alguma dificuldade em aprender isso, né? E aí como é que você faz? Você pensa, você começa a fazer esforço, você começa a fazer sacrifício para receber determinadas bênçãos, e não é bem assim. Porque o evangelho ele é assim, você creu e você viveu, né? Confiando em Deus que vai guiar a tua vida. Os problemas da vida vão ter. A sociedade vai arrumar isso, o estresse, o modo que vivemos, enfim, tem tantos fatores que vão influenciar nisso. Mas se você compreendeu essa revelação, você confia em Deus, independente do que acontecer. Porque aquela visão errada de que para o crente não acontece nada de mal, isso é antibíblico e satânico. Não existe parâmetro bíblico para isso, né? Existe parâmetro bíblico para o contrário. Quanto mais fiel você for, mais você sofre. Mais o mundo te ataca. Isso é uma lei praticamente matemática, né? Quanto mais você encara o teu inimigo ou você demonstra a ele poder e crescimento, mais ele te ataca. Eu estou falando aqui de inimigos espirituais. Mas o reino de Deus, lá em Efésios 1:3, em Jesus Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então o que é nosso, Deus tem preservado. Enquanto nós estivermos na palavra, isso vai ser nos dado. É bem verdade que não é bem como a gente quer, né? A gente tem exemplo de homens que na dificuldade confiaram em Deus nessa bênção e receberam os livramentos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos Pedro, quando está afundando, ele faz uma oração curta, também bem desesperadora: Senhor, salva, Jesus, tira ele de lá. Nós temos Paulo, quando vai para Roma, no naufrágio, que confia em Deus e Deus tira ele da tempestade, né? Tem várias situações. E a gente chega no final com Pedro numa situação de prisão em que
depois ele vai ser degolado. Nós temos a questão de Paulo, que depois vai ser degolado. Então, justamente o profeta Elias, né, ele falou, olha, tá, agora você escolhe, ou serve a Deus, ou serve a Baal. Não tem meio termo, né? É porque existe um probleminha com a gente assim. Quando alguém fala assim, Deus me abençoa em tudo, é por aqui que a gente pode medir a fé da gente e a espiritualidade da gente. Se quando eu digo assim, Deus me abençoou em tudo, isso for verdade, eu não vou olhar para mim e nem para a circunstância. Se eu leio lá, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Puxa, mas eu estou sofrendo, eu estou doente, esse problema financeiro, isso e aquilo, é porque a minha fé não está legal. Eu estou olhando em mim. O que eu faço? Não faço nada, não sou nada. Não sou nem conhecido. Olho para a minha insignificância. Se quando alguém me diz, Deus me abençoou com todas as sortes de bênção, eu digo, puxa, mas as coisas estão tão ruins. Não tenho dinheiro para comprar gás, cortar a minha luz, moro nessa choupana, nunca saí daqui. Você está olhando para as circunstâncias. Você não está olhando para Deus. Mas quando você lê lá, Deus abençoou com toda a sorte de bênçãos, você diz, é verdade mesmo, eu sou pobre, eu estou sofrendo, mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus, eu sou salvo, e nós vamos em frente. É isso que as pessoas confundem, principalmente o pentecostal, com pensamento positivo. Isso não é pensamento positivo, porque pensamento positivo não funciona, irmãos. Era bom. O padre Trevisan, Lauro, escreve maravilhosamente sobre isso. E a atualidade é o pensamento positivo. Que bom que o pensamento positivo funcionasse. Diga, Silvio. Tem um livro que chama assim, quando colabora com o pensamento positivo, o poder das suas palavras. Mas isso não existe. Ah, mas eu fui curado de câncer pelo pensamento positivo? Fui. Não acredito. Eu trabalhei 5 anos no Erasmo com um paciente terminal, que tinha o maior pensamento positivo do mundo. E morreu todo mundo, podre. Apodreceram vivo. O pensamento positivo ele serve assim, se a pessoa está em baixa estima, poder dar uma O pensamento positivo, ele serve para você levar um bom conselho, né? Puxa vida, eu não acho serviço, mas não vou parar de procurar. Esse é o pensamento positivo. Entende? Então, na verdade, ele serve em uma outra esfera. Ele não serve na esfera espiritual. Principalmente na esfera espiritual. Mas eu só estou em baixa estima. Pensando negativamente também. Mas depende do que você pensa, né? Porque a questão de pensar negativamente e acontecer coisa errada, na verdade, não é o pensamento, é porque você já é doente. Você tem problema. Ou psiquiátrico, ou psicológico, ou neurológico, e você não sabe disso. Você pode ver que essas pessoas é que são acometidas por esse pensamento negativo. Uma pessoa normal, que entende o que é vida, né? Que sabe dos seus direitos e deveres, o pensamento, se ela for uma pessoa normal, o pensamento positivo, ele não vai prevalecer, negativo. Ela tem um equilíbrio, né? Eu estou cansado de limpar as mulheres, né? Eu, se fosse mulher, a primeira coisa que eu ia dizer para o meu marido, quando eu falo, não quero filhos, porque eu não vou passar dor, eu não gosto de passar dor, e tanto com o parto indolor como com a cesárea depois dói, se não doer na hora, dói depois. Não funciona. Não funciona porque eu fui parteiro 3 anos e elas gritavam do mesmo jeito. Falei outra coisa, comeu, sujou, limpou, guardou. Esse negócio de pegar a canequinha e deixar na mesa, não. Limpo a casa uma vez só, sujou, o pau quebrou. Não quero casar, então vou ficar sozinho. Eu ia ser assim.
Porque eu acho maçante isso. Eu fico vendo, eu fico de longe vendo, né? A minha sogra. Meu Deus, o que essa mulher faz? Gente, eles trocaram esse telhado da casa sozinho, ela e meu sogro. Ele com 76 anos e ela com 73, 74. Eu vi ela carregando um pote de massa. E dá conta da casa, e lava a roupa, e faz comida, e leva um no médico, e acorde o outro. Ah, eu não ia fazer isso. Ela tem um pensamento muito positivo. Eu já tinha surtado a barraca fazia tempo. Então, pensando nisso, isso vai da cabeça da pessoa. Agora, eu não estou falando assim que você tem que pensar negativo. Não. Essa questão de negatividade, ou ela é doença, ou ela é manha para você conseguir alguma coisa. Que tem uns que fazem uma manha. Eles querem, como é que ele diz? Não joga nada e quer massagem, né? Só um pouquinho, Natal. Mas nesse cotidiano aí, você precisa entender essa bênção de Deus, independente de como você vai viver. Então nessa hora é que a gente consegue, é como aqueles irmãos testemunharam. Nós fomos para, era Cuba, eu esqueço sempre. Preparamos aí uma mensagem tão boa, tão bonita, de prosperidade. Chegou lá, tivemos que trocar porque não tem prosperidade. O povo ganha 15 reais por mês, 15 reais, como se fosse, né? O litro do leite custa 2, o sabonete custa 80 centavos, quer dizer, não tem, como é que você vai prosperar? Então a questão é essa. Diga, Natan. É o seguinte, Geraldo, eu acho que muitas vezes na nossa vida a experiência conta muito. Até na questão de igreja, quando vai separar alguém para fazer uma atividade, um serviço, porque muitas vezes as pessoas até com pensamento positivo falam, isso vai dar certo, eu vou fazer, eu tenho fé, isso vai dar certo. Só que na experiência do dia a dia, a gente vê lá, não vai dar certo. Mas a questão não é uma questão de pensamento, é uma questão de realidade. Não. Aí muitas vezes não adianta o pensamento positivo se a pessoa não tem experiência e não adianta o pensamento negativo se não tem possibilidade aí. Esse negócio fica fora da cogitação, isso não funciona, né? Mas em todo caso é só para dizer para vocês o que mais ou menos quer dizer essa Páscoa. Ela quer lembrar essa morte, esse sacrifício que fez a nova aliança e que instaurou o reino de Deus. E essas pessoas que a gente conversa, tudo bem, meu irmão? Mais ou menos. As coisas assim, só a mas aqui é o que eu digo para você, isso depende da cabeça. Eu não sou uma pessoa infeliz. Eu estou muito bem como eu estou. Mas eu só digo que eu estou bem se eu estiver bem. O Natal liga para mim e diz, tudo bem, mais ou menos, mas eu estou mais ou menos. Eu estou falando com vocês aqui numa boa porque eu estou com a cara cheia de corticoide. Então eu não estou bem. Eu posso levantar a voz para vocês um pouquinho porque eu me entupi de corticoide. Eu não estou bem. Eu não vou dizer que estou bem, mas isso não tem quem ponha na minha cabeça. Eu não estou. Agora, se eu conseguir ficar sem nada, sem o corticoide, não, eu estou bem. Mas eu não estou. Eu estou mal. O corticoide me empurra para cima. Até quando ele vai, eu não sei. Esses dias eu tive que ir lá fazer o cursinho lá de estratégia missionária que a Batista ofereceu. Eu fui porque vinha gente de fora. Aí eu, por conta, eu tomar umas 30 miligramas. Tomei, já amanheci alegre. Levantei. A Néia falou, nossa, homem, o que te deu? Eu falei, eu tô na boa. Aí fui e fiz. Eu fiquei sábado o dia inteiro, fiquei sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Das 8 da manhã às 6, 7 da tarde. E domingo ia para ele, eu estava meio cansado mesmo para domingo. Aí não fui. Aí liguei para o médico. Ele falou assim, doutor, eu quero contar uma arte para o senhor. Ele falou, conta. Aí eu falei, não, tudo bem. Ele falou assim, mas eu não posso, porque ele falou, não, baixa esse negócio para 5 miligramas. Mas eu estou tão bem, doutor. Eu falei, eu sei que você está bem, mas baixa. Aí baixei. Para vir falar aqui, eu aumento para 10. Então não adianta você me perguntar que eu estou
Se eu estou bem, porque eu não vou dizer que eu não estou bem. Eu estou bem porque eu tenho casa, tenho esposa, tenho filho, não passo fome. Se o feijão de trás acabar, tem a sogra que não deixa eu passar fome. Mas eu não estou bem. Então eu não vou te dizer que eu estou bem. Eu estou bem aqui falando para você porque eu estou com 10 gramas de corticoide na cachola. Entende? Então essa é aí isso depende da pessoa. Mas por isso eu não fico triste. Eu não estou nem aí. Vamos com Cristo. Eu já disse para vocês que eu aceitei Cristo. Não foi para ficar curado de nada. Eu não tinha nada quando eu aceitei. Eu aceitei Jesus e fui para o céu. Eu tive uma experiência espiritual muito difícil. E nessa experiência espiritual que eu tive, eu fazia a troca com Deus. Eu pedia para Deus trocar essa tribulação espiritual pela qual eu passei por qualquer doença, as mais terríveis do mundo. Eu pedia câncer, pedia lepra, pedia tuberculose, pedia tudo que não prestava em troca daquela minha luta espiritual. Que eu sofri 1 ano e meio antes do batismo. Coisas que é até inacreditável. Mas eu não era triste por aquilo. E eu pregava para o diabo, eu dizia assim: Satanás, não adianta, você não vai me vencer. Você pode até me matar, porque você é espiritual e eu sou físico, carnal. Mas que eu não vou voltar atrás, eu não vou não. Você pode me enforcar, pode me jogar embaixo de um carro, pode acabar, mas eu não volto. Eu dizia assim, Jesus diz lá em Mateus que é melhor entrar com os 2 olhos, só fala uma, eu já punha 2. 2 olhos furados, sem braço, sem perna no céu, do que com tudo isso ir para o inferno. Mas eu não sou triste por isso. Então isso vai depender da cabeça da pessoa. Aí tem aqueles que e que realmente, né? Negócio de pessoas pessimistas. Eu acho que essas coisas de pessimismo estão muito atreladas à paz espiritual. Porque você veja só, essa questão de você querer o bem e conseguir é dentro de uma lógica. E querer o mal e conseguir também é dentro de uma lógica. Então a questão de o melhor é mudar de atitude. Aí o pensamento também muda, né? A questão é o seguinte, né? Com isso você não consegue nada. Mas essa parte é a parte espiritual, material. Mas para material, digamos que ela funcione nos seus 30%. Você de bem com a vida é vendedor, lógico, você vende mais. Você sai para baixo, quando você oferece, o cara olha na tua cara e eu não quero nem saber, se manda. Né? Mas no espiritual ela não resolve nada, inclusive ela atrapalha. Por que ela atrapalha? Porque você pensa que você faz e você está conseguindo porque você fez. Isso chama-se no Novo Testamento e em toda a Bíblia obra da lei. E todos aqueles que confiam na obra da lei estão fora da graça. Aí a graça não pode te abençoar, não pode te iluminar, não pode te transformar, não pode fazer nada por você, porque você está fora dessa série. Você crê que você consegue o que consegue porque você é o tal. E você não é o bom. O cara é Jesus. Então no espiritual não adianta você lutar assim. Pecado é uma palavrinha que vem do grego e diz o seguinte: é erro de alvo, é amartir, erro de alvo. Antigamente, quando os caçadores saíam para caçar, eles faziam lança com muita dificuldade, com aquela ponta ou de pedra ou mesmo de metal. A lança era um material que demorava para fabricar, e eles tinham 3, 4, às vezes 2. Aí eles atiravam a caça. Eles tinham que olhar muito bem, porque se fosse uma caça que eles atirassem e acertassem, eles ganhavam a caça e ganhavam a lança, porque onde a caça morresse estava a lança. Se eles errassem, a possibilidade de ter a lança era muito difícil. Então ele tinha que cuidar disso. Quando alguma coisa dá errado,
Na maioria das vezes a gente errou o alvo. Não adianta você querer dizer que não, eu errou o alvo. E às vezes tem pessoa que erra o alvo, é aquela questão. O filho é um santo, mas o pai não vale nada. Eu tenho exemplo aqui, ó. Eu tenho exemplo aqui. O pai é idólatra, mas o filho é gente boa. Então você não pode atrelar. Se todo pai que dá mau exemplo tivesse filhos com mau exemplo, estaria feio, hein? Tem um monte de filho de bandido que é gente boa, e tem um monte de filho de gente boa que é bandido. Então não tem como você segurar uma coisa ou outra. Mas voltando ao nosso espiritual, esse negócio de pensamento positivo, para o evangelho não serve. É que nem psicologia, você vai numa igreja onde o pastor tem habilidades psicológicas que te ajudam, tudo bem. Mas o alvo, o objetivo pelo qual você foi ele está errado. Porque se para ter uma ajuda espiritual um psicólogo me dá conta, eu vou no psicólogo. O espiritual faz aquilo que o homem não pode fazer. Então é diferente. Podemos conviver com as duas teorias? Podemos, não tem problema. Eu só não posso misturar isso. Eu preciso entender que independente do que aconteça comigo, eu preciso crer nessa promessa de que Deus me abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ou então eu vou perder a minha salvação. Então isso é muito sério. E a Páscoa, ela faz você lembrar disso, daquela aliança feita lá. Olha o que ele falou, não adiantou fazer aquela aliança. Eles quebraram aquela aliança. Eu não farei, é isso que diz o profeta, né? Eu não farei mais uma aliança como eu fiz com os pais lá do Velho Testamento. Porque eles me traíram, puseram um chifre na minha cabeça. Nós éramos casados e eles me traíram. Eu vou fazer uma nova aliança em Cristo, onde um não precisará pedir para o outro para ser ensinado, porque eu colocarei a minha palavra no coração e o Espírito testificará que eu estou presente e todos me conhecerão. Foi o que Cristo fez. Ele vem com o sacrifício, revela o Evangelho, ele dá, só que a questão é o seguinte, muitas vezes, para Deus nos colocar, nos fazer crescer de glória em glória, de fé em fé, de valor em valor, ele faz como fez com Cristo. Cristo viveu o Evangelho. Cristo não precisava morrer por mim e por você. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu os 10 mandamentos, as 613 normas do judaísmo. Ele explicou teologicamente, comentou todos os livros do Antigo Testamento. Ele explicou historicamente, ele explicou profeticamente o reino de Deus. E a lei diz, se você cumpre a lei, você vive pela lei. Ele não precisava morrer. Mas por amor, Deus o colocou naquele ponto de ruptura. E por ali ele passou. Quando ele estava em angústia, o que ele fez? Ele confiou no Pai. No grito lá da vida, ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele foi um dos que oraram e Deus não ouviu. Nós temos o cego mendigo que orou e Deus curou. Nós temos um teólogo doutor que orou e Deus transformou. Nós temos o Pedro incrédulo, abusado, que orou e Jesus salvou. Nós temos a prostituta que pediu misericórdia e Jesus teve misericórdia. Nós temos o ladrão na cruz condenado que pediu misericórdia e Deus deu misericórdia. E depois tem uma oração de um santo em um monte, sem pecar, que pede misericórdia para que passasse aquele cálice, mas que não é respondido, porque ele diz: não quero que faça a minha, mas a tua vontade. De todos esses que não valiam nada, que não prestavam, Deus deixou de ouvir justamente a oração do filho que era santo, e ele marchou para o Calvário. Então eu não tenho parâmetro para dizer que o Evangelho é essa festa toda aí. Eu não tenho.
Mas é só para explicar mais ou menos o que a Páscoa deve representar. A aliança feita e o reino do céu apresentado para aqueles que quiserem.